Então, gente, bom dia. Bom dia, amor. Mais uma vez. Bom dia. Estamos muito felizes de fazermos novamente trabalharmos um assunto tão bacana, que é zona de conforto, né? É um assunto bem interessante esse, né? Lembrando que isso faz parte do projeto Reunifique-se, que tem como objetivo a busca do autoconhecimento e a ajuda, a colaboração para as pessoas também que assim buscarem o seu autoconhecimento, não é verdade? Que é um assunto bem interessante. Nós temos uma pauta de assuntos aí bem bacana, né, amor? Uma lista de assuntos, alguns a gente já tratou, relacionamentos, vontade, dedicação, amor, falamos de vários assuntos durante os últimos meses e hoje a ideia é falar sobre a zona de conforto. Cadê? Onde tá? Você já achou a sua? Onde que está a zona de conforto? Você já encontrou a sua alguma vez na vida? Porque não é, às vezes você não encontra, você não tá nela o tempo todo, mas em algum momento você já encontrou ela? Olha, é uma boa pergunta, viu? Eu lembrei de um cara que está na internet, ele é até amigo da Cláudia, da nossa amiga, tá? Aham. Ele fala o seguinte, ele falou, olha, cadê essa tal zona de conforto? Que eles falam pra gente sair da zona de conforto, mas eu nunca encontrei, Eu ué. nunca nem entrei pra Cadê? sair, né? Exatamente. Não, o que que eu acho? Eu acho que a zona de conforto, ela é oposta à zona de evolução. São duas coisas totalmente antagônicas, né? Zona de conforto de um lado e do outro lado você tem a zona de crescimento, a zona de evolução. Concordo. Você não tem como crescer numa zona de conforto, não tem como você evoluir numa zona de conforto. Agora, para você, o que que você entende como zona de conforto? Bom, primeiro que eu nunca achei também, né? Eu nunca encontrei a zona de conforto, até mesmo porque eu nunca me permiti ter aquela vida estagnada, né? Porque eu entendo que zona de conforto é aquela que você acorda, faz todo dia a mesma coisa, aí vai pro teu trabalho, volta, faz seu almoço naquele horarinho, volta, chega à noite, sempre o mesmo ritualzinho, né? E isso nunca aconteceu comigo, porque eu nunca me permiti entrar assim, nunca me permiti ter essa mesmice. Ao menor sinal de zona de conforto que a minha vida estava entrando, eu já dava um jeito de dar uma cutucada, né? Ou eu inventava um curso para fazer, ou eu inventava uma coisa nova para aprender, ou sempre estava fazendo alguma coisa diferente para me tirar daquela inércia. Porque eu acho que na inércia, na zona de conforto, você não cresce, você não desenvolve, você estagna ali, você fica ali, né? Então, eu acho que o legal de você se puxar pelo cabelo, né? Faz alguma coisa, tá muito parado, assim, dá uma cutucada, vai aprender um esporte novo, vai aprender uma língua estrangeira, sei lá, né? Qualquer coisa que faça você subir mais um degrau, né? Eu entendo que, assim, entrando nesse mundo filosófico, esse mundo, não filosófico, mas espiritual, de como a realidade funciona, ela é totalmente contrária à zona de conforto, né? Zona de conforto é um aspecto do nosso ego, é o aspecto do individual, né? E se você parar para pensar mesmo, como que funciona, assim, o mundo, esse mundo invisível, esse mundo que nós não vemos, né? Como ele funciona? Nós criamos a nossa realidade, iniciando por um pensamento, né? Impresso através de um sentimento e a ação, né? Por decorrência. Então, quando você se coloca numa zona de conforto, você acaba não seguindo esse fluxo. Você acaba, inclusive, sendo, eu sempre falo que sendo gado, né? Alguém vai liderar por você, alguém vai pensar por você, alguém vai criar por você, entende? Então você acaba sendo, na verdade, Você vai na manada. galinha, vai na Vai na manada, manada. vai na manada. Como Então, vai, eu vou. isso, Né? então, na verdade, quando você tem um preço a pagar quando você se coloca na zona de conforto. Porque o que que se entende por zona de conforto, assim? É aquela situação que nem você comentou. Eu tenho um emprego, então eu tô bem nesse emprego, Estabilizar. eu estou estabilizado, eu ganho X. Não faço nada para fazer de melhor ali dentro do meu próprio emprego, Isso, por quê? né? Porque eu corro o risco de sair da zona de conforto. Então, e a zona de conforto é um estado natural da entropia psíquica que faz com que você fique aqui. Isso é um estado natural. Tanto é que você vê que para você acordar pela manhã, você tem que fazer um esforço.
Você tem que ter aquela vontade interior de acordar, levantar da cama e fazer o que tem que ser feito. Mas é porque isso eu até falo, né? Porque você tem que mandar um comando pro teu cérebro, porque o teu cérebro ele sempre quer segurar energia, ele não quer gastar energia. Então ele não quer que tu saia da zona de conforto. Meu Deus, que trabalheira que vai me dar se essa pessoa decidir? Eu vou ter que despender mais energia para essa pessoa. E ele não, ele tá sempre te puxando para que você não gaste energia. Fica aqui do jeito que tá, não muda, não sai disso aqui, isso aqui já conhece. Então assim, tem até essa questão também mental. Sim. Né? É porque o que acontece? Você acaba permitindo, porque o que acontece? A natureza funciona de tal forma que você precisa ter a vontade e a dedicação interna, precisa ter uma força interna para você fazer a coisa acontecer. Porque a natureza, ela te empurra para a zona de conforto. E ela é um aspecto, eu sempre digo, ela é um aspecto do ego, né? Do ego do ser humano, que é assim, ó, eu estou assim, está bom assim, e eu não preciso mudar, né? Mas assim, o que eu vejo que o principal elemento, assim, de você sair da zona de conforto, porque você tem que ter uma motivação. Qual que é essa motivação? Né? Tem que ter uma motivação. Por exemplo, você vai fazer exercício físico. Né? Por que você vai fazer exercício físico? Né? E nós aqui, os ocidentais, nós somos muito racionais. A gente quer entender o porquê das coisas. Né? O oriental já não é tanto. Ele é mais sentir. Né? Mas a gente precisa entender o porquê. Então, assim, se você realmente procura uma razão, um objetivo, você acaba, então, usando como meio aquela saída. Né? Porque o que acontece? Mesmo que você use, por exemplo, você tem uma caixa imagine que você está numa caixa de 5x5. Essa é a tua caixa. Né? Fazendo uma analogia aqui com paradigma, né? Então, eu ganho, né, tanto, né, na parte financeira, minha remuneração é X, né? Seja você um profissional autônomo, ou um empresário, ou um colaborador, enfim. Você tem uma remuneração lá mensal, né? Falando agora da parte financeira. Então eu ganho X, uma caixa de 5x5. Para que eu possa sair dessa caixa e ter uma caixa de 50x50 ou 100%, eu preciso de uma energia, eu preciso investir uma energia nisso. Que é a vontade. Que é a vontade. Mas aí você entra numa outra caixa, na caixa de 50x50. Então, você acaba novamente pensando, nossa, eu quero sair dessa caixa, de uma caixa de 1000x1000. Aí eu me esforço, faço todo um esforço para que isso aconteça. Esforço, modo de dizer, né? Porque quando você pensa, e você sente, e você cria a realidade ao seu redor, você tem que ser prazeroso, alegre e tudo mais. Não fala esforço, mas é um desafio. Você sair da tua zona, não sair da zona de conforto, mas você não querer ficar sempre naquela mesinha. É desafiador. É desafiador, mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, que 1000x1000, caixa por 1000x1000. Agora eu tenho uma caixa de 10.000x10.000. A quantidade de caixas é infinita. Então nossos paradigmas são infinitos, porque nós criamos sempre um paradigma. Não importa, desde do 1000 até o bilionário, né? Tô falando aqui em termos financeiros, mas isso funciona para relacionamento também, funciona para família, funciona para o físico, né? Para sua atividade física e tal. Então, assim, estudar sobre a zona de conforto não é algo tão simples assim. Ele envolve a tua natureza, tipo, de entender, por isso que entra, na verdade, no projeto Reunifique-se, porque tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Tem tudo a ver com você se autoconhecer, porque assim, para você, imagina agora, vamos sair da zona de conforto. Primeiro, o que é zona de conforto, né? Eu acho que todos sabem o que ela significa, que é aquele lugar, né? Aquele estado de espírito, vamos dizer assim, né? É um estado de espírito de que você acha que você tem controle e poder sobre a situação. Mesmice, né? Mesmice, mas assim, você entende que você tem autocontrole. É que tu sabe todos os próximos passos, assim. Sim. Tu não se desafia, tá sempre... Você já sabe, é aquele tim de todo dia, né? Essa é a zona de conforto. É interessante, né? Porque
se você está numa zona de conforto e você acha que você tem controle, porque esse é o grande ponto, né? Eu tenho controle, eu sei qual vai ser a próxima etapa. Então, na cabeça de quem pensa em zona de conforto e sente a zona de conforto, ele tem subjacente, aquele sentimento subliminar ali de controle. Então, eu sei qual vai ser o próximo passo. Mas assim, ó, felizmente, não é assim. Porque vai vir a teoria do caos, vai vir aí as circunstâncias que vão te tirar da zona de conforto. Então, qual que é o segredinho disso? É você se permitir não ter o controle. E para que eu possa sair da zona de conforto é muito interessante, né? Porque você acaba tendo que ter fé naquilo que você ainda não sabe o que vai acontecer, mas ter a certeza de que tudo vai dar certo. E aí entra toda aquela questão que a gente sempre fala do autoconhecimento, de Deus, do mundo espiritual, dessa conexão toda que há entre todos os seres, o universo, dentro, fora, o entendimento dessa questão, né? Então, porque aí você entende que, nossa, eu sou um co-criador da realidade, né? O observador cria a realidade, o observador está dentro de mim, eu sou o observador. A minha consciência humana, a consciência, cria a realidade, né? Então, se eu crio a realidade, eu construo ela. Não é que há sabe, você se soltar num precipício. Sair da zona de conforto não tem nada a ver com saltar do precipício, né? É saltar de paraquedas, tendo um plano, né? Sabendo aonde você quer chegar, ouvindo a intuição, entendo? Se conhecendo, se autoconhecendo, aprendendo. Então, sim, porque eu acho que onde você tem as maiores lições é fora da zona de conforto. Porque daí isso tudo quando você se exige mais, né? Você aprende mais com isso, dá aquele friozinho na barriga. Normalmente é ali que vem as maiores lições, né? É porque você desafia você mesmo, né? Sim, é uma como se fosse uma luta. É uma luta do controle, de um lado, que você tem a sensação de controle, e do outro lado você tem esse desafio do novo. E a resiliência também, né? Porque tu não pode desistir no primeiro obstáculo, tu já desistir, sabe? E sempre, porque a tendência, como eu estava falando, mental, é sempre te puxar para essa zona de conforto. Sim. Então, assim, os desafios, eles estão ali. Quando você passa a olhar os desafios como, o que eu aprendo com isso? Quando você olha para ele dessa forma, é mais fácil você encarar o desafio. Porque senão a tendência sua é sempre, eu acho que eu vou desistir, né? É porque aí o que acontece? Tu volta para uma zona que era controle. Que você tinha um certo controle, sabe? Sabia o próximo passo. Sabia. Só que o problema de ficar aqui, você não evolui. E o objetivo, na verdade, nosso, do ser humano e do universo, é a evolução infinita. Exatamente. Você está aqui para isso, né? Ninguém veio a passeio. Ninguém veio aqui para trabalhar e pagar boleto, não é isso. Exatamente. Você veio aqui para você aprender, você evoluir. Você não pode pensar que você veio de uma existência, você ganhou uma nova existência, porque isso é um presente que Deus nos dá, né? Uma nova existência. E você chegar aqui e você não fazer nada por você não evoluir nada, você chegar aqui e ir embora daqui do mesmo jeito que você chegou, é perder uma existência, né? Você vai desperdiçar essa oportunidade. Então, não fique na zona de conforto, porque eu acho que ali você estagna, né? Eu lembrei agora, amor, de uma passagem, né, da Bíblia, que Jesus fala, né, através da Mateus, né, no livro de Mateus, ele fala o seguinte: tudo o que creres em oração, peraí, como é que é? Tudo o que creres em oração, acredita que recebestes e receberás. Então ele fala o seguinte, que quando você sai da zona de conforto, basicamente ele está falando isso. Saia da zona de conforto. Acredita que já recebeste no passado. Sente, né? Você sente que você já recebeu e receberás. Então ele está dando a fórmula, na verdade, da cocriação da realidade. Isso é então, física quântica. Isso que é física quântica pura. Então,
isso faz com que você, nos detalhes, então, essa é uma filosofia que parece assim extremamente abstrata, sabe? Mas na prática, por exemplo, eu posso falar por mim, sabe? Tudo que se criou ao nosso redor, nossa família, negócio, profissão, corpo, tudo isso foi fruto dessa pequena fórmula. Acredita que recebestes e receberás. Mas você é um acreditar não no sentido de ter esperança. Esperança é outra coisa. Esperança, olha, é algo extremamente abstrato e jogado ao acaso, sabe? Agora, a fé é totalmente diferente. A fé é baseada em fato. Você tem a certeza que funciona assim, sabe? E logicamente, nesse processo, ser feliz e paz, né? Buscar harmonia. Se divertindo no percurso, né? Então, por exemplo, você vai começar a fazer exercício. Você nunca fazia exercício, sabe? Sedentário e tal. É uma zona de conforto, sabe? Porque ele não sabe o que vai esperar. Pode ser que ele se machuque, pode ser que aconteça qualquer coisa, sabe? Então existe uma série de cenários. No começo é difícil, né? Mas ele vai forçando, né? E aí eu lembro de um livro, amor, o autor chama Basílio Stapefardo. O nome esquisito, né? É o cara, eu assisti uma palestra quando eu tinha 20 anos de idade, uns 25 anos atrás. E ele falava o seguinte, o título do livro era o seguinte: O Miraculoso Método Psicológico de Como Ser. Como você já foi. Ele era deficiente visual. Olha que legal. Ele é deficiente visual, mas só que de uma energia assim tremenda. Ele canalizou, né? Exatamente, uma energia assim fantástica. E qual que é a lógica do livro? É você agir, você pensar, sentir e agir como se já fosse. Como se já fosse. Então é o mesmo que Jesus falou, né? Acredite que recebeste e receberás. Então isso aí é uma inspiração demais para você sair da zona de conforto, em tudo na vida. Você vai empreender, um empreendedor, sabe? Ele precisa ter essa visão abstrata. Meu Deus, você quer sair da zona de conforto? Vai empreender. Não, você quer Jesus. Sair da zona de conforto, abre um negócio, piazada. Deixa eu até ver se alguém comentou aqui. Pera aí, gente. Olha só, perfeito. Quando há o planejamento, colocamos luz no caminho, porque passamos a ter visão das possibilidades do aprendizado, do seu desenvolvimento. Amo esse tema, né? A Cláudia. Obrigado, Cláudia, pela participação. Mas assim, é isso mesmo, né? Então, você quer sair da zona de conforto, mas até falando nisso. A gente estava falando, né? Sim. Outro. Vamos elencar. Vamos elencar. Muito bem. Os top 3. Muito bem. Top 3. Os top 3. Tipo, empreender, certo? Empreender qualquer coisa, seja um profissional autônomo, seja no final de semana, você tem um negócio, né? O dono do seu próprio negócio, pronto. Ali automaticamente a zona de conforto foi. Já era. Segundo, né? E eu acho que até o principal, filhos. Nossa, isso. Não sei se alguém concorda com isso. Não, é para te tirar da zona de conforto, porque assim, é um ser que depende, primeiro já nasce e depende 100% de ti, né? Então já é aquele momento que você já fica para segundo plano. Primeiro é aquele bebezinho, né? Sim. E depois é o desenvolvimento desse bebezinho, desse ser humano, você criar valores nesse ser humano, você ensinar o caminho para esse ser humano. Então isso te tira da zona de conforto o tempo todo. Até mesmo porque essa criança, ela tem a personalidade dela, então você vai ter que lidar com essa personalidade, com amorosidade. E isso não é fácil. Né? Totalmente inesperado. São situações, um filho, são situações totalmente novas, sabe? Por mais que alguém fale, por mais que seus amigos, parentes e tal, te deem algumas dicas. Não tem, meu filho, não tem condições. É você testar. E isso é interessante, porque isso funciona em qualquer coisa. Quando alguém fala para você, estuda, entendeu? Estuda que vai dar certo, estuda qualquer assunto. Porque estudar, por exemplo, você pegar um livro, é sair da zona de conforto. Né? Eu tô falando livro de conteúdo, né? de aprender, não de diversão, sabe? Para diversão, mas assim, eu acho que só o fato de você pegar um livro e ir lá, investir aquele tempo, que né, eu poderia estar na internet, podia estar
olhando TikTok e tal, né? Eu tô lá lendo alguma coisa, tô aprendendo. Então você se força. Então quando o Basílio fala o miraculoso método psicológico, como ser, quer dizer, agir como ser. Então assim, eu ainda não sou, certo? Então você tem noção. Só que como a realidade ela é criada pelo pensamento, pela ideação, na verdade, em última análise, é uma ideação divina, porque nós somos seres divinos e a consciência está interligada e ligada com a consciência maior, né? Dentro dessa onda do todo, e nós criamos, somos co-criadores da realidade. E assim, só pelo fato de ser invisível, eis que muitas pessoas assim têm essa dificuldade enorme, porque como eu não pego, eu não consigo ver, sabe? Eu lembrei outra de Jesus, amor. Então... Lembrei agora, porque eu tenho bastante vento aqui. Uhum. Ele estava falando com Nicodemos, né? É uma passagem bem conhecida na Bíblia, né? No Novo Testamento. Eu estava conversando com Nicodemos, e aí, falando justamente sobre zona de conforto, tá? E não com essas palavras, né? Eu não lembro exatamente agora o contexto, mas Jesus falou o seguinte, olha, o vento, você sente. Nós estamos sentindo o vento aqui, então ele é invisível. Mas ele é real. Mas ele é real. Ele é invisível, mas é perceptível nesse caso aqui. Mas você não sabe de onde ele veio, qual a origem dele e qual o destino dele. Mas ele é real, né? Então, assim, a zona de conforto é a mesma coisa. Você sente que lá fora tem um fluxo, lá fora, entendeu? Né? Fora da zona de conforto existe um fluxo e a vida acontece lá. Exatamente. A vida acontece na zona de evolução e de crescimento, sabe? Você pega esses gurus todos aí, esses gurus que eu digo são pessoas, são professores, são mestres, né? Esses mestres professores que têm habilidades aí, N habilidades em várias áreas diferentes, né? Pega, por exemplo, o Pablo Marçal, sabe? Que eu tenho acompanhado ele aí na mídia e tal. Ele, é um cara que entendeu. Ele entendeu como o universo funciona. E ele, obviamente, tem a habilidade, uma capacidade incrível de comunicar isso para as pessoas de uma forma simples, de uma forma clara. Mas assim, né? Enxerga quem quer. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça, entende? Não adianta você falar aqui e não fazer nenhum efeito prático. Não adianta você, às vezes tem gente que já leu não sei quantos livros, sabe não sei quantas teorias, não sei o quê, mas não bota nada em prática. Daí serve para nada, né? Exatamente. Então, quando a gente fala aqui, a gente traz esse assunto, né, amor, aqui, que é bem bacana, né? Zona de conforto. As pessoas imediatamente, eu preciso sair da zona de conforto. Como é que eu faço? Como que eu faço para sair da zona de conforto, né? Aquele amigo da Cláudia, ele fala, eu nunca fiz isso aí, cara. Porque é que, na verdade, é uma forma dele dizer, eu não quero zona de conforto. Então, de forma, né, na verdade, eu acho que não é que ele não quer, porque ele está sempre em movimento. Ele está sempre se tirando, se buscando, querendo mais, aprender mais, eu acho assim, quando você não quer entrar na zona de conforto, você está sempre em condições que dá aquele desconforto em ti. Exatamente. Assim, eu tenho que aprender mais sobre isso, eu tenho que fazer mais sobre isso, eu acho que é isso, sabe? Olha só, Cris, e ainda tem a responsabilidade de apresentar o mundo aos filhos, né? É isso. Baita desafio, se formos acomodados nessa criação, total. Não dá para acomodar, né? Eu falo, criação de filho não dá para acomodar. E assim, não é você ter filhos, não dá para romantizar, que é tudo lindo, maravilhoso, igual a gente, né, vê em rede social. Não é isso. A vida é real, tem os perrengues, tem o dia que você sente e fala, meu Deus do céu, eu queria só uma horinha, sozinha. Existe, isso é fato, isso acontece. Isso é humano, mas isso não quer dizer que a tua maternidade é ruim. Ela não é. Ela é um desafio, claro que é, mas ela é incrível. Sim. Mas ela é desafiadora. E assim, amor, que você falou dessa questão dos desafios. Cláudia falou dos desafios. É assim, esses desafios, nós fomos ensinados, né? Nós tivemos maus professores, na verdade, infelizmente, sabe? A própria sociedade, né? As famílias, tudo isso sem querer, sabe? As religiões, nós tivemos maus professores, no sentido de que entendemos que desafio é negativo. É o aspecto negativo de uma equação. E o desafio, ele é a oportunidade. Por mais clichê que já pareça isso,
mas existe uma oportunidade tremenda. Quando você sai, por exemplo, né, no caso de ter filhos, no caso do casamento também, sabe? Eu tenho um casamento... O terceiro do top era empreender, filhos e casamento, né? Então, quando você decide casar, pô, cara, é um desafio incomensurável, sabe? Você tem uma âncora que é a paixão. Normalmente, no início de um relacionamento, é a paixão. E a vontade de estar juntos e tal. Mas depois vem todos os desafios, e todos eles é uma surpresa. Cientificamente, a paixão dura 2 anos para acabar. Depois acaba. Mas concorda comigo? Então, assim, ó, nós dois somos prova de que somos divorciados, né? Casamos pela segunda vez e tal. Então, assim, olha o desafio. Agora, se você não tivesse casado, não, eu vou ficar aqui na minha, entre aspas, zona de conforto. E passa ano, passa mês, passa ano, e você vai empurrando com a barriga. O exemplo disso hoje são pessoas que realmente ainda, com uma idade avançada, vivem com os pais, sabe? E tem solução, sabe? A solução é o pai e a mãe, né, ajudarem nesse sentido. Pega a mala e fala. Pega a mala e vai, meu filho. Vai, meu filho. Já passou. Sabe, já passou da hora. Mas assim, voltando a falar da zona de conforto, eu aprendi uma coisa, amor. Você sabe que eu sou um cara totalmente fora da zona de conforto. Inclusive, tem que tomar cuidado para criar um equilíbrio nisso. Sabe? Porque você não estar na zona de conforto não significa Porque zona de conforto não é igual a ter paz. Isso é uma coisa complicada. Uma coisa, outra coisa. Outra coisa é outra coisa. Não é que você não está produzindo nada, que você está em sentimento de paz. Você pode estar ser altamente produtivo e ter uma paz interna tremenda. Exatamente. Então, quando a gente fala de sair da zona de conforto, significa com harmonia, sabe? Com equilíbrio. Equilíbrio, né? Sabe? Equilíbrio, harmonia, paz, mas sendo produtivo. Produtivo para quem? Para o mundo, para você mesmo, para a família, para a sociedade. Você está aí estudando, ajudando, trabalhando, né? Então, e aí eu aprendi um negócio recentemente, acho que não faz um ano, amor, que é o seguinte, olha, eu estou confortável na zona de desconforto. Então, quando você aprende a ficar confortável na zona de desconforto, o que é a zona de desconforto? É a zona de crescimento, a zona de evolução, sabe? Desconforto, na verdade, ela se torna confortável a partir do momento que o meu paradigma muda. O paradigma, entende, né? Eu sempre com essa palavra, né, amor? Você detesta, né? Onde é que detesta? Eu falo muito, né? Mas o padrão que você cria, sabe? Os padrões de, entre aspas, controle. Isso é coisa do ego, isso é coisa do indivíduo que não pensa nem em si próprio, na sua evolução, e nem na sociedade, nem na família, nem na humanidade, sabe? Na evolução, porque se você pensar em evolução, se você pensar na sua evolução pessoal, automaticamente você contribui para todos ao seu redor, incluindo natureza, incluindo tudo. É que se você melhora dentro, melhora fora, né? Automaticamente, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem uns comentários. Ó, Sheila, para mim, sair da zona de conforto é decidir mudar. Eu fico muito preocupada com o que o outro vai falar sobre isso, né? Então, olha só. Isso é interessante. Exatamente, porque assim, o que acontece, Sheila? Essa tua questão é uma questão que é só lá 98% do ser humano preocupado com o que o outro vai pensar. Olha, que prisão, né? É uma prisão, por quê? Porque nós aprendemos isso, sabe? Nós aprendemos que o reconhecimento é mais importante do que a ação em si. Não é só isso. Eu vou te falar, isso aí vem da criação. Teu pai e tua mãe sempre falando, mas e o que o outro vai pensar se tu fizer isso? O que o outro vai pensar se você fizer não sei o quê? Então é uma coisa cultural também. Isso aí é uma crença limitante. Crença limitante que tem que ser desconstruída. É fácil fazer isso? Não é. Mas ela é necessária ser feita. Mas eu vou acrescentar que essa questão das crenças limitantes, elas são sombras. Crença limitante. Isso aí te paralisa. Você tá falando, te limita. Ela te limita, mas assim, existe ferramentas para você conseguir eliminar.
Eliminar não, mas minimizar isso, sabe? E transformar, na verdade, transformar essas crenças limitantes em novas crenças, né? Em crenças de crescimento e tal. E como se faz isso? Com autoconhecimento. É a primeira etapa para que você possa evoluir. Só que o mais legal disso é a pessoa reconhecer, sabia? Eu acho que quando você sabe, que você reconhece, poxa, eu tenho vontade de mudar, mas o que me limita é o que os outros vão pensar. Só o fato de você já ter a consciência que isso está te paralisando é o primeiro passo para você mudar. Isso é muito legal. Ela já reconhece dentro dela. Reconhecimento, então ela reconhece. Ou então eu já sei o que eu tenho que mudar. Perfeito. E né? isso é a primeira etapa do autoconhecimento, você identificar as crenças limitantes. Dura quem não sabe nem o que quer, passa o resto da vida e não mudou. E foi infeliz porque não mudou, né? Exatamente. Moro, o Vitor tá aqui. E aí, Vitor? Tudo beleza? O Vitor, Nós estamos bebendo água, Vitor. Nós estamos aqui, ó, tudo fitness. É o seguinte, referente aos exercícios, para atingir os objetivos e manter a evolução, é essencial tirar o corpo da zona de conforto constantemente, porque não seria diferente com o resto. Tudo a ver, né? O Vitor é profissional da saúde, profissional da educação física e com certeza, tudo a ver. Meu Deus, ele me tira da zona de conforto 4 vezes na semana, Vitor, quase morro contigo, né? Mas isso é legal, né? Exatamente. É legal. É uma situação que, se você analisar, ela está presente em toda a sua vida. Então você vai dizer, nossa, mas é uma batalha constante. Parabéns. Bem-vindo ao clube, cara. Bem-vindo ao clube. Tem sol aqui, mas o sol tá maravilhoso, né? Não tem problema. Então, assim, ó, bem-vindo ao clube. É isso aí. Eu tenho no meu perfil do Instagram, assim, ó, o guerreiro da luz, né? O que é luz? Luz, na verdade, você tem luz e trevas. Né? Luz é o conhecimento, é a sabedoria. Isso é luz. Sim. É os níveis de sabedoria que você tem. E sabedoria não é só aquela de matemática, física e, entendeu? Geometria, medicina, etc. Ela é uma sabedoria de inteligência emocional, de inteligência espiritual, enfim, complexa, sabe? Então, assim, à medida que ela avança, o teu estado de espírito também avança. E à medida que ela permanece estável, ela significa zona de conforto. Então, a zona de crescimento é essa, é você se colocar, sabe? Se colocar à disposição, vamos dizer assim, do universo. E eu acho assim, ó... você quer identificar o que tá te tirando da zona de conforto? Olha o que tu sente, olha o que tu deseja, olha o que tu tem vontade. Sim. Eu queria falar uma língua diferente. Isso vai te tirar da zona de conforto. Então, atende o teu desejo, sabe? Eu queria uma carreira diferente, eu queria subir de nível, eu queria ganhar mais, Você tá no teu coração, você tá sentindo que tu quer aquilo, é o caminho. É o caminho. Essa questão de você solta, vai, faz. Porque é o seguinte, né? Porque assim, ó, você vai ter que fazer um exercício de abstração, eu chamo, né? O que é o exercício de abstração? É sentar, parar, ouvir a voz da intuição. Como a Sheila falou, eu falei, nossa, eu me preocupo com o que as outras pessoas falam. Mas se você analisar, você começar a se entender, sabe? Você começar a pensar em si, olhar num espelho virtual, sabe? Olhar quem é realmente você. Será que você é o teu pensamento? Sabe? Porque quem realmente coloca você numa situação complicada é sempre o teu pensamento. A tua mente se começa a criar cenários, sabe? Baseado num paradigma, baseado nas tuas crenças limitantes, nas tuas sombras. Então, assim, qual que é o segredo dos segredos? É você sabe para você saber quem você precisa tirar as camadas da cebola. Começar a limpar, sabe? Limpar as crenças limitantes. Como é que limpa a crença limitante? É bem, entre aspas, muito simples. Primeiro identifica. Tem que saber. E durante o processo de identificação, ela já vai... Porque tudo que você traz para a luz da consciência, você elimina. Consegue mudar, né? Consegue mudar. Amor, tem mais uns comentários aqui. A galera tá animada. Falou, perfeito, Márcio. Decidir ter filhos, uma família... é um grande empreendimento. Digo sempre, eu e o Tiagão, que é o esposo dela, somos sócios e que esse
é o projeto mais importante da nossa vida como sócios. É verdade. Nossa, perfeita colocação, Cláudia. Cláudia, ela é demais. Então, assim, ela resumiu perfeitamente que imagina sair da zona de conforto, né? Eu sou muito... Não, deixa eu falar uma história, mano. Depois eu vou colocar aqui os outros comentários, tá? Da Sheila, da Jana. Deixa eu só comentar aqui. Quando eu tinha uns 20 anos, eu namorava e tal, né? Aí a gente foi pra casa, num dia lá, um amigo meu, que era mais velho, ele me convidou, né? A minha namorada e eu, pra ir na casa dele. E ele tinha uma filha, tipo de 5 anos, mais ou menos, 4. E aí a gente tava lá, e eu fiquei observando aquele casal, lidando com aqueles filhos, com aquela filha. Gente, berrava, corria, tinha que dar comida, tinha que botar sabe, aquela confusão, né? Você sabe, quem tem filho sabe. Eu pensei, meu Deus do céu, tá mal que ter filho. Eu pensava, isso é loucura. Eu quero dormir, eu quero ficar de boa, né? Lá, na minha mente, fazendo todo esse cenário. Eu quero ficar de boa. Aí, pra quem não nos conhece, são 4. 4, gente. Pra quem não Cachorro, tá aqui, ó. Ó, a Bela. Aqui. Isso é Isso. Daí casa de novo, quer dizer, eu falei um casamento e tal. Aí, pô, graças a Deus, o Rei dos Reis trouxe essa pessoa aqui, né, pra minha vida. Meu Deus do céu. Mas aí vai de novo, zona de campo. Não, aí nós tínhamos 3 já. Um de 11, um de 10, um de 7. Tipo, meio que já se vira, né? Não tem muito... Não, vamos ter um bebê. Bora! Quem é zona de conforto o quê? Ai, gente. Mas é uma delícia, né? Mas é gostoso. Ó, a Jana falou o seguinte, ó. Cris, é a criação. Aprendemos dessa forma e reconstruir isso é bem difícil. Ó, caiu a conexão aqui, mas só lendo aqui. Ó, verdade, Cris, né? É a criação. Aprendemos dessa forma e reconstruir isso é bem difícil, mas é possível mudar. Olha só, eu queria falar mais uma coisa sobre isso. Porque todos nós, né, temos uma religião ou uma crença, sabe? Mesmo o ateu tem uma crença que não existe Deus. Então ele tem uma crença, acredita nisso, sabe? E aí, independentemente se você é católico, se você é evangélico, luterano, ou ortodoxo, ou alternativo, ou de Umbanda, ou de qualquer religião, tá? Judeu, não importa. Existe um consenso nisso tudo, que existe um Criador, e que esse Criador tem suas conexões no universo inteiro, em todo o universo e fora do universo, e multiversos, sabe? Existe essa conexão. E é uma inteligência, vamos chamar assim, uma inteligência indescritível. Então, olha só, né? Jana falou, nossa, é difícil. Concordo? Ponto. É difícil. Ninguém tem certeza, porque não é mesmo, agora, né? Existe uma força que te ajuda. Existe a força que ajuda. E ajuda valendo. Então, assim, quando nós nos colocamos na posição de rendição, se render, o que é se render? Render não é lá se ajoelhar na frente da igreja ou no templo ou qualquer outra coisa, sabe? Isso também pode ser pode ser um gesto, mas eu entendo que é algo do coração, lá no fundo do coração. Olha, eu quero, não me importa o que as outras pessoas estão falando, o que vão falar, começando pelos meus parentes, porque é assim, né, amor? Começa pelos parentes, o que vão falar, o que não vão falar, se eu vou começar a usar sandália aqui de Jesus, sabe? Olha, né? Mas assim, o que importa? Importa, você vai fazer uma reeducação alimentar, vai ouvir, entende? Então não importa isso. O que mais importa é interno. Você ter a certeza que existe uma força interna que eu chamo de centelha divina. O professor Hélio Couto fala muito da centelha divina. Ele usa esse termo. Mas você pode falar o que você quiser. Espírito Santo. Que no final das contas, semente de Deus. É só entre você e Deus. É só entre você e Deus. E Deus é você. Essa é a sacada. Quem que é Deus? O que é Deus? Sabe? Tudo. Não, qualquer forma que a gente tente definir não dá. Concorda comigo? Não dá. Não dá. Existem parciais tal, do que pode ser esse Deus. Então, vamos esquecer de tentar definir Deus. Mas vamos como o vento, como Jesus falou, como o vento, cara, o vento está aqui.
ele vem de uma fonte, ele sai para um destino, né? Ele vem de uma origem, vai para um destino, e nós estamos aqui participando desse fluxo. Então, eu entendo que para você sair da zona de conforto em todas as áreas da tua vida, seja no relacionamento, seja num filho, sabe, às vezes problemático também, sabe, ou num empreendimento, ou na tua empresa, sabe, nós que somos aí da área do empreendedorismo, da gestão de negócios, enfim, nós temos desafios enormes, só que assim, se coloca naquele desafio e à medida que você vai trabalhando, sabe, a ajuda vem. Não, essa é a certeza, que a ajuda vem. Verdade. E sabe como que ela vem? Você sabe como ela vem, mano? De várias formas. É isso. Você não sabe a forma que vem, mas ela vem desde que você se coloque em movimento. Exatamente. E você peça ajuda mesmo, né? A gente pedir ajuda também, isso, e ela vem, ela sempre... Ela vem. Porque a gente não está sozinho. Exatamente. Né? De forma alguma, né? Ó, a Jana falou o seguinte, amor, aprendemos o amor pela dor, que para sermos aceitos, temos que ser bons o tempo todo e querer agradar o outro e esquecemos de nós mesmos. Que prisão, né, Jana? Isso é uma coisa que a gente foi criada assim, né? A gente aprendeu com o pai e com a mãe, que provavelmente aprendeu com o pai e com a mãe também. E isso é uma forma de aprisionar, né? Que você tem que agradar. Você não tem que agradar, você tem que ser você. Não estou falando que a gente tem que ser mal educado, isso não. Isso é o que eu falo muito para minha filha. Você não tem que agradar. Você tem que ser educada, saber se colocar, é o jeito de falar. Mas você não está aqui para ficar agradando um ou outro. Porque a gente agrada o outro e desagrada a gente muitas vezes. Eu conheço várias pessoas que não sabem falar não, sabia? Exatamente. E aí ela faz coisa que ela não quer fazer porque ela não sabe falar não. Olha só que prisão é essa. Por isso que o que acontece? O teu limite termina quando começa o do outro. Exatamente. Então, assim... Mas isso não sabe qual é o teu limite. Pois é. Você não sabe o teu limite quando começa do outro. Então, assim, aquela história do avião, a primeira coisa, a instrução que eles dão quando caem as máscaras. Primeiro, coloque a máscara em si e depois ajude os outros. Primeiro você se salva, depois você vai salvar os outros, né? A minha visão é a seguinte, quando você tiver a certeza, né, de que você está salvo, que você está iluminado, então que é complicado, né? Você ter essa certeza, certo? Você também... Nesse planeta, nessa situação, é complicado. Então, quando você estiver nessa condição, aí você pode chegar, você pode interferir. Interferir não é a palavra, você pode ajudar. Só que você ajuda indiretamente, você não ajuda de forma contundente quando você fala assim. Por exemplo, eu tenho um exemplo, amor, bem legal, bem bacana. Então vai. Nossa, pensa num exemplo top, porque agora eu sou obrigado a falar, cara. Então vai, porque isso aqui é um podcast, isso aqui não é um dia inteiro de conversa. Não, tá bom, beleza. Gente, como é que tá o horário aí? Vamos. Vamos meio que... Então, assim, ó, um exemplo, amor. Por exemplo, sobre a intuição, sabe? Tem literatura aí milenar, né? Falando de intuição. O professor Laércio, professor Laércio Fonseca, né? Ele fala que a intuição é o estágio mais primitivo da mediunidade. Ou seja, é uma conexão que você tem com o divino, com esse mundo invisível e tal. E a minha intuição foi bem clara, não contrata parente. Não contrata, né? A gente eu sou gestor de uma empresa de comércio exterior e tal, e bem claro a minha intuição, não contrate parente. Muito bem. O que foi lá o ego, né? Não, contrata. Porque eu quero. Mas a intuição bem claro, não faça isso, não faça isso. Muito bem, vai lá e faz. Adivinha o resultado? Deu ruim. Deu ruim, tá? Não por causa do parente, não por causa da pessoa, não importa, sabe? Foi uma decisão que não foi baseada na intuição, contra a intuição. Então, só complementando, né, o que a Jana colocou, é difícil, mas a gente precisa ouvir a nossa intuição. Saber aprender a falar não. Aprender a falar não. Eu acho que esse é libertador, quando você aprende a falar não. Porque eu vejo assim, eu nem queria, mas tá, vai, vamos. Pô, por quê? Aí você agrada o outro e desagrada você. Eu acho que tá errado isso, né? E você tem, olha só como que funciona o ego, nosso ego. Você tem a pretensão de achar que o que é melhor pro outro, né? Então você acha que o melhor pro outro é você agradar ele. E não é, né? Se você ouvir a intuição realmente plena, se tiver essa informação plena, você vai entender quando você vai falar sim, quando você vai falar não. Sabe, no mundo dos negócios é bem evidente isso aí, amor.
no mundo, em todas as áreas, mas no mundo do negócio, porque é o maior tempo que a gente investe. É o meu meio. Eu percebo que se você ouve a intuição com calma, com tranquilidade, sabe? Com informações, você busca informação e você permite digerir. Não decide assim tudo, Teu né? coração não decide assim em cima da hora. Não precisa ser nada radical quando você vai fazer uma transformação na tua vida. Essa transformação ela é de dentro para fora. Ela não precisa ser externa. Ela até pode ser externa, mas ela não é necessariamente ali. Ela cria de dentro para fora. Você quer começar a mudar a tua vida? Eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Muito bem, vamos lá. Monta um plano. Manda um plano de boa, não fala para ninguém de preferência. Né? Se coloca em movimento e a coisa vai funcionar. Aí a zona de conforto, ela na verdade começa a desaparecer e você começa a ficar confortável na zona de evolução e de crescimento. Porque você entende que você está crescendo. O que é crescer? Crescer não é só financeiramente, né? É o conceito de prosperidade, é o equilíbrio em todas as áreas. Sabe? Você pode ser multibilionário e, na verdade, ter uma família, né, destruída. Você pode ser multibilionário e ter uma família maravilhosa. E você pode ter uma família maravilhosa, ter saúde e ser bilionário. Entendeu? Assim como você pode... Aí é a zona de equilíbrio. Aí é o equilíbrio. É a zona de equilíbrio. Né? O equilíbrio. Então, assim... Nem muito lá na empresa, nem muito na família, na linha do meio, né? Sim, exatamente. Ó, o Vitor tá falando, segunda-feira tem mais, hein, Cris? Eita, nós, vamos lá. A Cláudia fala assim, ó, saímos da zona de conforto com simples ações, né? Isso aqui... Começa pequeno, né? Começa pequeno, Cláudia. É o seguinte, muito, muito legal a tua colocação. Existe um processo que o ser humano, ele passa por esse processo e ele é o principal causador das principais doenças e da infelicidade do ser humano, que é algo que se chama vitimização. A vítima. Vítima! O Pablo Marçal, ele tem um vídeo lá que ele fala, putz, esse cara entrou na cabeça. Ecoa. Ele falou o seguinte, você vai começar a fazer exercício, né? Vai acordar cedo. Vou acordar cedo, cara. Ele fala, vítima! Tô cansado. Hoje tá frio, hoje tá muito quente. Vítima! Você não vai... Não, o último relacionamento foi muito destruidor, eu sofri demais, então agora eu não quero mais me abrir. Vítima, cara! Não existe progresso sem trabalho, sem estudo e sem ajuda. Não existe progresso. Como é que tu vai progredir? E para progredir você tem que sair, primeiro nem entrar nessa zona de conforto, se desafiar o tempo todo, mas com calma e com tranquilidade, né? É aquela história que eu recebi o meme ontem. Bora se desesperar com calma. Com calma. Né? Então, assim, não tem nada que se desesperar. É uma situação que você acaba criando na tua vida. É engraçado, porque você tem uma caixa de 5x5. Aí você vai sair dessa caixa. Você vai passar as bordas para algo novo. E pode ter certeza que você vai criar uma caixa de 100%. Claro. Você nunca mais volta para a caixa de 5x5. É impossível. Concorda comigo? Vamos usar um exemplo, amor. Por exemplo, você não teve filhos. Aí você tem um filho. Não importa os problemas que você vai ter. Ele pode ter problemas, ele pode ser qualquer coisa. Você nunca mais vai ver a sua vida sem um filho. Concorda comigo? Você não consegue mais ver a sua vida sem filho. Entende? Quando você... por exemplo, numa empresa, você se desafiou. Foi lá, estudou, preparou, planejou. E quando o teu plano estava tudo, entre aspas, funcionando, quando a empresa resolveu fazer um downsizing. Putz, saiu. Então, mas o que aconteceu? Você se preparou. O próximo desafio, o próximo emprego, ou até um empreendimento que você fizer, você vai estar mais preparado. Então, assim, não existe... Eu sempre falo na área comercial, assim, a gente tem um ditado que nunca... todo investimento em comercial, ele é frutífero. Todo. Eu não vi, eu trabalho há 16 ou 18 anos, mais ou menos, na área comercial. Eu nunca vi um investimento que não prosperou. Investimento... Uma conversa, uma feira, uma visita, sabe? Uma viagem que você fez de negócios, uma feira, sabe? É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Você veja esses
esses bilionários que tem aí, né, na internet e tal, os caras fazendo palestras e mostrando como fazer. Basicamente é muito simples. Sai da zona de conforto, vai estudar e faça o que você nasceu para fazer. Procura a sua missão, É isso aí. né? É isso mesmo. Eu acho que essa é a ideia do hoje, né? Desse bate-papo legal, né? Uhum. Ô, amor, aqui a galera tá bem animadinha, hein? Muito legal esse formato de conversa. Adorei. Muito legal. Adorei a participação de todo mundo. Foi muito, muito legal. E para encerrar, amor, qual é a ideia, assim? O que você gostaria de dizer, assim, hoje pra gente? Olha, eu quero... devido a baixo. Eu quero, para finalizar, amor, eu quero falar sobre a zona de conforto, mas eu quero também fazer um anúncio aqui, bem interessante, bem legal. Mas com relação à zona de conforto, que é o tema de hoje, é um tema que, de novo, a busca pelo autoconhecimento, você se conhecer, sabe? Você procurar entender qual é a lógica do universo, qual que é a lógica, qual que é o funcionamento dessa coisa interna e externa, sabe? Eu sempre falo das 2 trilhões de galáxias, 400 bilhões de estrelas só nessa galáxia. Pô, é um negócio grandioso, só que você faz parte disso. Então você é importante e ser diferente faz toda a diferença. Então ser diferente faz toda a diferença. E à medida que você elimina o medo, sabe? É porque nós precisamos achar formas de minimizar o nosso medo. E a fórmula é você aumentar a tua fé, sabe? E para aumentar a fé, você tem que estudar, sabe? Não só estudar livros e tal, mas conversar com pessoas. Tipo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, é um trabalho extremamente voluntário, que tem como objetivo nós evoluirmos como seres humanos e motivar, né? Incentivar as pessoas também a isso. Juntos, aqui ninguém é professor, todo mundo é aluno. Só que cada um tem uma contribuição para dar. Então, assim, eu entendo que inclusive isso é uma saída da zona de conforto, sabe? Então é isso, né? Que legal. Eu queria agradecer todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente. Foi muito legal. A gente nunca tinha feito nesse formato. Adoramos, né? Que é uma participação, a gente consegue conversar e aprender também com a colocação de vocês. Então, queria deixar um beijo grande, um bom final de semana. E agora o Márcio vai contar uma coisa bem legal, que a gente vai ter um participante muito interessante, que a gente acompanha e a gente adora, que também vai fazer parte de um podcast aqui com a gente. Conta aí, amor. Então tá, olha só, gente, eu até vou falar aqui para uma câmera, qual câmera que eu posso falar? Olha só, gente, o projeto Reunifique-se tem o objetivo da busca pelo autoconhecimento e a contribuição desse autoconhecimento também com as pessoas, com os seres, e na nossa humilde casa, vamos dizer assim, nós vamos trazer um convidado mais do que especial no dia 30 de junho agora, que é o professor Laércio Fonseca, professor Lalá, uma figuraça, né? Quem não conhece ele ainda, eu recomendo, veja lá, Espaço Caminho da Luz é o site dele. E o Instagram dele. E o Instagram dele também, Espaço Caminho da Luz. Ele é um astrofísico, um físico, espiritualista, esotérico, enfim, ufólogo, ele vai nos ajudar bastante a caminhar para essas nossas respostas de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. E ele vai estar com a gente num podcast no dia 30/6, que, se eu não me engano, uma sexta-feira à noite, no dia 1º e no dia 2 de julho, né? Ele vai ter um seminário que ele vai dar aqui em Balneário Camboriú. Então, convido vocês, tá? A gente vai fazer ainda anúncios e tal, mas hoje é a primeira vez que a gente está anunciando isso aí. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez, pessoal que acompanhou a gente também. E foi muito legal. Espero que todos nós possamos ter hoje saído da zona de conforto. Pelo menos cutucou, né? Cutucou um pouquinho e que a gente possa cada vez mais
se colocar numa zona de crescimento, numa zona de evolução. Não é verdade? Valeu, galera. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É isso aí, a Jana falou. É isso aí, galera. A Cláudia, ó. Saímos da zona de conforto. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, hein? Beijo, gente. Bom final de semana.